Seja muito bem-vinda ao Sou Matiz, eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer um vídeo da EPICAR, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de uma questão que caiu na prova desse ano agora de 2022. Uma questão de análise combinatória de princípio fundamental da contagem que mostra aí o uso de máscaras, né? Que foi necessário, né? No nosso contexto atual. Bom, a questão fala o seguinte, ó, no contexto atual, a máscara deve fazer parte do nosso vestuário. Usuários desse item de extrema necessidade individual e coletiva buscam a produção caseira e, para isso, existem vários modelos disponíveis com sugestões de materiais. Considere a confecção de máscaras caseiras seguindo os modelos das figuras a seguir, bem como as especificações de materiais para cada uma das suas partes. Então, olha só, temos aqui, ó, a máscara, falando aqui no elástico primeiro. Aí tem dois tipos, o elástico roliço e o elástico chato. E em três cores, vermelho, preto e branco. Pensando no lado interno, tem dois tipos de tecido. O que tem a proteção antiviral e o que não tem. E pensando na parte de fora, tem três tipos de tecido, algodão, tricoline ou TNT. E os tecidos podem ser lisos ou estampados. Aí a pergunta é: com as especificações indicadas acima, a quantidade de máscaras diferentes que se pode confeccionar é igual a? Bom, isso é uma questão de princípio fundamental da contagem, que eu tenho que pensar, né, quantas máscaras tem. Então eu tenho que multiplicar, por exemplo, eu tenho dois tipos de tecido na parte de dentro. Então eu tenho que multiplicar esses dois tecidos pela quantidade de elásticos e pela quantidade da parte externa, por exemplo, tá? Então eu tenho que pensar nisso, ó. Quando eu for montar uma máscara, eu preciso da parte, eu preciso do elástico, eu preciso da parte interna e eu preciso da parte externa. Então são três coisas. Então essas três coisas eu tenho que pensar nisso. Quando eu for colocar a parte externa, quantas possibilidades tem? Quando eu for colocar a parte interna, quantas possibilidades tem? Quando eu for colocar o elástico, quantas possibilidades tem? E aí, como a máscara precisa das três coisas, a gente vai multiplicar essas possibilidades, tá? Aí, o que é mais fácil pensar de cara é o tecido interno. São dois tipos de tecido. Então, aqui, ó, nesse meio, né, eu tenho duas opções de tecido. Ou com antiviral ou sem esse, ou que não é antiviral. Então, o que vai dar mais trabalho é pensar no lado externo do tecido e no elástico. Ó, pensando no elástico, eu tenho duas opções do tipo e três cores. Então, só do elástico eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho o roliço e ele pode ser vermelho ou preto ou branco. Eu tenho o chato e ele pode ser vermelho ou preto ou branco. Ou seja, aqui eu já faço um princípio fundamental da contagem, que é o seguinte, ó, são dois tipos e três cores. Então, 2 vezes 3, 6. Ou seja, eu consigo fazer 6 elásticos diferentes, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com o lado externo. Eu posso fazer algodão ou liso ou estampado. Eu posso fazer tricoline ou liso ou estampado. Eu posso fazer TNT ou liso ou estampado. Então, na prática, é a mesma conta que eu fiz aqui em cima. São três tipos e dois padrões, né? Ou seja, são 6 tipos de tecido externo. Então, a nossa conta vai ser simplesmente fazer isso aqui, ó. 6 tipos de tecido externo, 2 tipos de tecido interno e 6 tipos de elástico. Então, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 6, 72. Então, eu consigo fazer, olha aqui pelo gabarito, letra D, 72 máscaras diferentes, tá? Então, essa é uma questão que caiu do EPICAR, uma questão bem simples, né? A prova esse ano estava um pouco mais fácil, eu achei. Diz aí para mim nos comentários se você fez a prova, se você vai fazer e o que achou dessa prova, tá ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!